A gente passa 9 meses gerando aquele serzinho, depois vive dias intensos, todos dedicados a ele, e vive só de ser mãe. Parece um sonho mesmo. Mas aí a realidade bate a porta e é hora de voltar a trabalhar. Hora de encarar o fim da licença maternidade. Vazio, dor, tristeza, muitas vezes vontade de jogar tudo para o alto. É hora de tirar a culpa de lado, pedir a Deus sabedoria e escolher quem, a partir de agora, vai tomar conta do seu filho. Babá, avó, creche, ganhar na loteria e viver o resto da vida só cuidando do filho é bom, né? Largar tudo e viver só para eles. No programa de hoje, o papo é sobre esse dilema. Quem vai cuidar do meu filho agora que eu vou precisar voltar a trabalhar? O Papo Mãe está no ar. Mamães, para esse papo, nós convidamos a Ravena Carvalho, que está linda, gravidíssima do Vitor e já é mãe da Helena, que tem 2 anos e meio. Veio também conversar com a gente a Rosa, que é a mãe da Maria Flor e também da Malu, de 1 ano de idade. E está aqui também conosco a Lara Souza, que é a mãe do João Pedro, de 1 ano. Nós vamos já conversar altas tretas aqui sobre a história de babá e creche e avó. Mas antes eu quero convidar vocês para assistir uma matéria que eu fiz com a Viviane e com a dona Helena. Um beijo, maravilhosas. E elas falaram sobre como foi essa convivência de vó cuidando de filho. Olha só. Mamães, continuando o nosso papo, agora para contar para vocês casos em que as mães optam por aquela bate-ajuda da avó, assim, aquela avó maravilhosa, poderosa. Eu tô aqui com a Viviane, que mora em Brasília, tá de férias aqui em Teresina. E aí ela tava contando pra gente que quando teve o primeiro filho, contou com a ajuda da mãezinha dela, maravilhosa, a dona Helena, que foi para lá passar quanto tempo, Viviane? Passou 3 meses. 3 meses dando aquele apoio. E no teu segundo filho? Ela foi, agora passou 2 meses. Que coisa boa. Deixou tudo e foi lá para Brasília para ficar cuidando do filho. Conta dos filhos, né? Dos netos, no caso. Como é que foi essa experiência, dona Helena? Foi gratificante. Para mim, foi uma das melhores experiências da minha vida, foi ser avó. Dizem que o amor de avó é maior do que o de mãe. Mas eu acho que não, é igual. Para mim foi igual. O amor que eu sinto por minhas filhas é um amor ilimitado, é um amor incondicional. E os meus netos, do mesmo jeito. Para mim, é como se eles tivessem nascido de mim. Como é que ele dava? Às vezes a Viviane dava uma ordem, a senhora queria fazer diferente. Por algum momento teve algum tipo de conflito? Não, pelo contrário. Eu nunca interferi na educação das crianças. Às vezes até eu chegava a perguntar, Viviane, como é que você quer? Como é que você faz? Como é que deve ser feito? Eu jamais interferi e impus a minha condição, a minha vontade, de maneira nenhuma. Viviane, então assim, você acha que o fato da dona Helena ter respeitado a sua posição foi a chave do sucesso? Sem dúvida alguma. O respeito, na verdade, o respeito em todas as relações é essencial, né? E a minha mãe sempre foi muito respeitosa com relação às minhas escolhas, as escolhas que eu e o meu esposo nos dedicamos às crianças, né? A educação que nós estabelecemos é a educação com base no amor. E a minha mãe, não existe uma pessoa mais amorosa do que ela. Então, deu muito certo, foi muito tranquilo. Nunca teve um pitaco, ela viu alguma coisa que quis se meter de jeito nenhum? Não. Claro que ela emite a opinião dela, né? Ela emite a opinião dela e tudo, mas sempre respeitando. Se eu disser, não, mãe, mas eu acho que assim não vai dar certo. É melhor mesmo a gente fazer desse jeito. Ela, não, então a gente vai fazer do jeito que você quer. Tá vendo, mamães? Então é possível, sim, chamar a avó para dar aquela ajuda. Uma avózinha assim como a dona Helena, que é aquela pessoa que não se mete, que apoia a decisão da mãe. Muitas vezes pode ser até que a senhora não concorde, né, dona Helena? Mas aconteceu, né, às vezes? Aconteceu, às vezes eu achava, não, devia ser diferente. Mas aí, como o mundo é totalmente diferente, as coisas, né, estão mudando diariamente, o mundo é outro, a tecnologia está aí para essas crianças, então
Eu não vou criar os meus netos do jeito que eu criei minhas filhas. E a senhora contava pra gente antes que teve a experiência também de ir morar na casa da sua mãe, com as suas 2 filhas, e a sua mãe também teve essa atitude com a senhora, de respeitar. Muito, respeitava muito minha opinião. O que ela determinava para as meninas, eu não interferia, não desmanchava. Se ela dissesse, olha, para fazer assim, Viviane, é para fazer assim, Roberta. Eu não dizia, não, mamãe, nem assim não. Pelo contrário, eu dava um mau apoio. Minha irmã, que também morava com a gente, ela às vezes interferia, dizia, eu não tirava a autoridade de nenhuma das duas, nem da minha mãe, nem da minha irmã. Olha aí que coisa bacana. Então está aqui, está aprovado por A mais B. Trouxemos para vocês um caso lindo em que vó passou 3 meses, largou tudo, foi lá para Brasília para ajudar a Viviane com os netos e se deram super bem, que a dona Helena respeitou a opinião da mãe e do pai, não ficou interferindo, fez tudo certo e foi cumprido o papel de lhe acompanhar. Tá aí, mamães, dicas para vocês. Se precisar da ajuda da avó, então conversa antes, mostra essa matéria para ela para ver que dá tudo certo. Se todas as avós fossem assim maravilhosas como a dona Helena, não existiriam nem creches nem babás. Mas eu quero saber agora dessas mães maravilhosas que toparam vir conversar com a gente. Deixa eu conversar com você, Ravena, primeiro, que está gravidinha, tem prioridade. Me diz o seguinte, você nunca pensou em ter babá para os seus filhos? Não. Eu venho da experiência de ser a mais velha de 4 filhos, de uma mãe que trabalhou desde muito jovem. Sua mãe trabalhou muito jovem, Desde muito jovem. Então, para esses 4 filhos, foram um bem pertinho do outro. E aí, eu, a mais velha, observei muita coisa. E a opção que ela tinha na época era babá, né? E aí, muitas como crianças. É que foi? E aí que eu vi coisas terríveis, pelo que eu me lembre, né? Você viveu, na verdade, né? Exatamente. Eu já, um pouco maiorzinha, já conseguia me cuidar de certa forma, mas os menores sofreram mais do que eu. De chegar a ter casos de irmão meu ter uma dermatite severa, porque a babá deixava muito tempo de fralda, esse tipo de coisa, né? E aí, quando chegou minha gestação, eu morando numa cidade diferente da minha mãe, eu e meu marido, a gente discutiu, né, como é que a gente vai fazer, porque no final de 4 meses eu retorno. Sim. E aí, a primeira opção que a gente descartou foi, de fato, a babá. A gente não tinha essa intenção, né? Eu sou enfermeira. Por tudo que você viveu, né? E também eu sou enfermeira do período noturno, então eu teria esse período do dia para cuidar. Ah, beleza. Entendi. Chegados os 2 meses depois da neném nascida, aí começou todo aquele trabalho, né? Porque mãe se antecipa muito. Vamos lá ensinar o marido que nunca tinha pego uma criança a dar banho, trocar fralda, dar mamadeira. Tudo aquilo que ele ia precisar dali a mais 2 meses para ficar com ela. Já começou o treinamento. À noite. Um treinamento de pai. Saber como é que acabou essa história. Porque eu quero saber agora também da Rosa, que já pensa um pouco diferente de você, né, Rosa? Você optou por babá? Assim, eu acho que eu nem é tão diferente como que eu penso como a Ravena. Eu acho que quando você escolhe uma pessoa para cuidar do seu filho, você tem que tomar muito cuidado. Eu tive uma sorte muito grande. Tem muito disso também, né, eu tive muita sorte. Eu tenho comigo uma pessoa que eu nem a chamo de babá, eu tenho um anjo da guarda. É uma parceira. Você é uma pessoa abençoada. Abençoada. Eu acho que muitas mães que estão ouvindo a gente agora, nos assistindo, é verdade, eu sei vão concordar comigo. Tanto que se não fosse ela na minha vida, eu optaria talvez por uma creche. Porque eu não confio em outra, não confiaria com outra pessoa. As minhas sogras são como as avós da atualidade, que têm seus compromissos, que têm muita agenda lotada, têm outros netos. Então, elas têm um tempo corrido e não têm condição de ficar com as minhas filhas. E aí eu conto com a tia Cecília. Eu não a chamo de babá, minha filha não diz que ela é a babá, ela é a tia Cecília. A Cecília é uma pessoa que me ajuda em casa, desde que a minha primeira filha nasceu, hoje ela tem 7 anos, e quando eu vou trabalhar, ela fica
com as minhas 2 meninas. Ela ficou com a Maria Flor quando nasceu, há 7 anos, e hoje ela fica com a Malu, que hoje a Flor também já tem uma... Já tá grandinha, já tá né? grandinha, já vai para a escola, e tem dança, e tem academia, ela tem toda uma rotina e não fica muito tempo em casa, que fica mais comigo e na escola. E a Malu é pequenininha, tem 1 ano, e a tia Cecília fica com a Malu. Gente, então foi como uma você é sorte abençoada mesmo. por ter tia Cecília na sua vida, que coisa boa. Um beijo, Cecília, obrigada por tudo. Ela sabe, tanto e se eu como Cecília meu resolver marido. assim, por acaso, olha, quero seguir minha vida e tal, aí você tá tipo Nós apoiamos totalmente. Ela é uma pessoa da família. né? Ela é uma avó para as minhas filhas. Ela é uma avó. Tanto que as avós reconhecem isso. Que ela tem o mesmo carinho, ela tem o mesmo... Quando Cecília vai tirar férias, ela fica ligando, ela manda áudio, a gente liga no Natal. Ontem foi o aniversário dela, a gente saiu para comemorar, todo mundo. Que delícia! Então, é realmente uma pessoa da família. Como Mas é bom como eu quando- disse no começo, foi uma sorte muito grande, Foi eu uma fui bênção. muito abençoada. Eu sei que é muito difícil hoje. E você, Lara, que é a mãe do João Pedro, de 1 ano de idade, o que que você tá, como é que você lida com isso? Bem, eu tomei a decisão de retomar o trabalho agora, né? E assim, antes mesmo de tomar essa decisão, eu nunca cogitei a babá, apesar de que eu e minha irmã fomos cuidadas por, né? Antigamente não se chamava babá, né? Era a pessoa que vinha do interior e morava Sim, com a sua mãe, né? É verdade. Mas assim, com os tempos de hoje, com os casos que as histórias que a gente escuta, os casos que a gente vê, então eu nunca cogitei a ideia do babá. Até porque eu ficava assim, minha gente, mas como é que eu vou encontrar? Eu não conheço nenhuma pessoa que poderia fazer esse papel, né, de uma tia Cecília. Então, assim, como o meu esposo tem um horário de trabalho flexível, então, assim, a nossa primeira decisão hoje vai ser em um turno ele está, né, no colégio, creche, né, e o outro turno ficar com o pai. E o terceiro turno com a mãe. Com a mãe, porque é o horário que o pai vai trabalhar, É né? um verdadeiro jogo de revezamento, né? A minha sogra não mora aqui em Teresina, a minha mãe já tem 63 anos, então ela não tem uma disponibilidade física de ficar, assim, 5 dias na semana com ele, um turno todo. E agora também está chegando o segundo neto e a filha mora em outra cidade, então já vai ser mais uma complicação. Então a gente optou por isso, né? A gente ainda não sabe como vai ser, tanto que a gente nem cogitou botar ele em tempo integral, a gente quer colocar só um turno, justamente para a gente ver essa questão de como é que vai ser a adaptação dele. Porque a vida é pequenininha, né? Ano passado eu tive uma, assim, vamos dizer assim, uma crise, porque ficava muito tempo comigo e eu disse que eu precisava de um tempo para mim. Vamos já falar mais sobre isso, o tempo que a mãe precisa. Segura aí, porque nosso próximo bloco a gente volta já já para falar sobre esse conflito. Quem fica com os nossos filhos depois que acaba a nossa licença maternidade? Eu volto já já.